A crucificação de Jesus é um dos acontecimentos mais marcantes da história da humanidade, não só pelo impacto espiritual e cultural, mas também por ser um enigma médico que intriga estudiosos há séculos. Apesar de a narrativa bíblica ser amplamente conhecida, a causa exata da morte de Jesus ainda levanta muitas questões. Afinal, o que aconteceu naquele dia? Jesus morreu sufocado? Ou foram as consequências da tortura que levaram ao fim? Estamos em Jerusalém, o cenário central desse drama milenar. Foi aqui que, segundo as tradições cristãs, ele foi crucificado, um evento que daria origem ao cristianismo, uma fé que hoje transforma bilhões de vidas. Porém, embora o impacto dessa história seja imenso, os detalhes físicos e médicos da morte de Jesus permanecem envoltos em mistério. Nossa investigação começa na Igreja do Santo Sepulcro, local que os cristãos acreditam ter sido palco da crucificação, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ali, a chamada Pedra do Calvário marca o suposto ponto exato da cruz. Com quase nenhuma evidência física disponível, o caminho mais confiável é seguir os relatos bíblicos e analisá-los passo a passo. Segundo os evangelhos, o último dia de Jesus foi marcado por três eventos centrais. 1. Ele foi preso e julgado. 2. É brutalmente flagelado e obrigado a carregar sua cruz. 3. Por fim, é crucificado. O Evangelho de Marcos revela um dado importante. Jesus permaneceu vivo na cruz por cerca de 6 horas. Mas não há muitos detalhes sobre os momentos finais, o que nos leva à pergunta: como a crucificação de fato leva alguém à morte? A crucificação, embora frequentemente associada aos romanos, tem origens mais antigas, provavelmente criada pelos persas. Os romanos, no entanto, aperfeiçoaram em uma forma cruel de punição pública e humilhação. Ao longo dos séculos, dezenas de milhares foram executados dessa maneira. Mas qual era, biologicamente, o mecanismo da morte? A ciência nos mostra que a posição do corpo na cruz interfere diretamente na respiração. Com os braços estendidos e o corpo pendurado, os músculos peitorais entram em exaustão, dificultando a entrada e saída de ar. O corpo passa a receber menos oxigênio e a reter mais dióxido de carbono. O coração tenta compensar batendo mais rápido, mas o esforço é em vão. Os órgãos entram em colapso e a morte se torna inevitável. Contudo, há um detalhe que desafia essa lógica. Experimentos sugerem que uma pessoa crucificada poderia resistir de 18 a 24 horas, mas os relatos indicam que Jesus morreu em apenas 6 horas. O que poderia explicar essa diferença? Um possível indício está no Jardim de Getsemane. Na noite anterior à prisão, o Evangelho de Lucas descreve Jesus suando como se fosse sangue. Embora pareça simbólico, essa descrição pode apontar para uma condição médica real e raríssima chamada hematidrose. Ela ocorre quando, sob estresse extremo, vasos sanguíneos próximos às glândulas sudoríparas se rompem, fazendo com que o suor se misture com o sangue. Não é fatal, mas pode indicar um nível elevado de sofrimento físico e emocional. Logo após a sua prisão, Jesus é levado diante do governador romano Pôncio Pilatos e, segundo os textos, condenado à crucificação. Antes disso, ele é flagelado, não apenas como punição, mas como parte de um ritual de humilhação pública. Os soldados usavam um chicote conhecido como flago, com tiras de couro e fragmentos de ossos ou metais, projetados para causar uma dor extrema.
Esse tipo de violência podia causar lacerações profundas, exposição de ossos e até perfurações nos pulmões. Com isso, o espaço ao redor dos pulmões se enchia de ar e de sangue, impedindo sua expansão. Quando o corpo perde cerca de 40% de sangue, entra em choque hipovolêmico, uma falência do sistema circulatório que pode levar à morte. Após isso, Jesus é forçado a carregar parte de sua cruz, uma trave de madeira que pesava cerca de 35 quilos. Ao longo do trajeto de aproximadamente 800 metros, conhecido como Via Dolorosa, a queda de uma pessoa exausta, desidratada, com hemorragias intensas e lesões pulmonares só agravaria o quadro. Durante os séculos, a iconografia cristã retratou Jesus pregado com os pés juntos e os cravos nas palmas das mãos. Segundo a arqueologia, todas as representações das pessoas pregadas numa cruz têm sido feitas de forma errada pelo que eles descobriram. Foi descoberto ossos das mãos de pessoas que foram crucificadas pelos romanos no primeiro século, em que os pregos foram colocados na parte dorsal das mãos, ou seja, na parte de trás das mãos. E também foram encontrados ossos de calcanhares que os pregos foram pregados no lado do calcanhar, o que faz concluir que as pessoas que foram pregadas pelos romanos no primeiro século, principalmente na época de Jesus, eram pregadas por trás da trave da cruz, pelo dorso das mãos e os pés pelos calcanhares, onde a cruz ficava entre as pernas dos prisioneiros. Desse modo, se conclui que, ao longo dos anos, todas as representações têm sido feitas erradas, como eram as crucificações feitas pelos romanos naquela época, segundo a arqueologia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, comente aqui embaixo a sua opinião sobre o tema. E se você quiser que eu faça outros vídeos sobre outros temas variados, deixa aqui no comentário. Um beijo, até o próximo vídeo.